É uma pergunta que não quer calar. Eu acredito que meio duvidosa. Uhum. Tem cura ansiedade e depressão? Tem cura para alguns casos e tem controle para outros. Entendi. A maioria são traumas, que tá gerando trauma. E por trauma não tem cura, né? Tipo assim, uma jovem foi abusada sexualmente. Cara, não tem jeito de voltar lá e apagar isso. Então, o que a gente faz? A gente pega aquele trauma, joga nela e passa a lidar com aquilo na terapia. Então ela vai lidar, ela vai aprender a trabalhar aquilo na mente dela e dar uma apagada naquele trauma. A gente usa medicação, trata e muito provável depois de um tempo com a terapia, a medicação, aquela pessoa fique tranquila e ela siga só na terapia. Mas você concorda se, por exemplo, ela passar um susto ou uma situação que pode arremeter aquilo, ela não pode voltar e reativar aquele trauma? Sim. Então aí vamos lá, bora de novo. E, Bora por exemplo, começar de e novo. a ansiedade, assim, que é um pouco diferente. Claro que Uhum. é diferente da depressão. Ela em si, em todos os casos, tem cura ou a mesma coisa? Depende do grau. Depende do grau e na maioria das vezes tem um controle. É que mais é controle. Mas é controle, nós vamos controlar isso. Não é que, tipo assim, é uma doença incurável que vai ficar grave, não. Nós vamos controlar, vamos trabalhar aquilo. Ao meu ver, é mais difícil a pessoa que não tem depressão, tem somente ansiedade, Uhum, fazer um tratamento longínquo com um psicólogo para fazer uhum, aquela terapia. Porque assim, sou só ansioso, para que eu vou fazer terapia? uhum. É assim? É assim. E muitos pacientes teimam. Não, se foi no psicólogo, não fui. Cara, tem que ir no psicólogo. E a gente faz aquela, aquela missa pro paciente de novo, né? Mas muitos pacientes não vão. Que Muitos pensa só pacientes não vão. ansiedade, o remedinho tá me Uhum. resolvendo aqui, eu Tô de vou. boa, tô Já sentindo bem. diminuiu o estresse, já tô Isso. tranquilo, tô com a E, cabeça boa. e agora, uma coisa que eu vou falar. Também, muitos pacientes do psicólogo que ele encaminha pro psiquiatra falam, não sou doido, não vou mexer com isso não. E não vai. Mas uma coisa que veio à cabeça com a sua pergunta, que é muito importante. Muitos pacientes, por exemplo, eles chegam lá no consultório com crise, chorando, desesperado, aquela questão toda da depressão. E aí o que você faz? Você começa a tratar. Começa a ir no psicólogo e tomar medicação. Geralmente depois de 2 a 3 semanas aquilo ali está muito controlado. E o paciente ele sente até uma mudança do padrão, uma mudança do estilo de vida. E o que ele faz? Estou curado, para de tomar o remédio. Depois de algumas semanas isso vem dobrado, vem pior. Porque ele não usou pelo período recomendado. Então precisa usar. Na primeira crise a recomendação é de 6 meses a 1 ano. E na segunda crise, às vezes, de 1 ano a 2 anos. Então precisa usar. Não é uma medicação que você vai usar igual um antibiótico, por 7 a 14 dias. Você precisa usar por um tempo. Porque é a química cerebral, o negócio É a falou, química né? cerebral. São muitos neurônios. E além de tudo isso, se a gente colocar aí 1 mês, não dá tempo dele mudar aquele padrão de pensamento, aquele padrão de negatividade que ele estava. Então ele precisa fazer psicoterapia. E a gente precisa desse tempo para ajudar essa pessoa. Então começou, melhorou, beleza, continua, o tratamento tá bom. Fala pro médico, cara, quanto tempo que eu preciso. Não, esquece de desmamar agora, vamos continuar. Mas geralmente eu falo pro paciente, dou uma previsão. Não, 1 mês, ou 3 meses você volta aqui, a gente vai conversar, ou daqui 6 meses você vem, a gente conversa. Mas tem que usar aquele período mínimo mesmo. E vamos falar assim, qual que é a não porcentagem exata, mas assim, em média que você vê no seu consultório daquelas pessoas que, no caso depressivo, cortam a medicação por via própria. Não, vou parar o tratamento mesmo. Cara, é muita É gente. É alto, muito né? É alto, né? alta, é alta. Porque a pessoa não acredita que por não fazer certo, tipo, Uhum, ou ter um pico de depressão mais forte, isso aqui não tá funcionando. uhum, e para. E para. Sabe o que acontece? A saúde mental ela é inacessível ainda. É pouco acessível na É realidade. porque tem um custo, né? Tem um custo e assim, ó, plano de saúde é complicado. Porque paga pouco pro profissional e o profissional não quer focar naquilo. Às vezes um paciente só do particular é o mesmo valor de um período inteiro atendendo plano. Então, o plano é bom, a gente faz, é legal, mas pelo plano é complicado. Público.
é às vezes mais complicado ainda. Então o paciente tem que pagar. Aí a consulta 350, 600 reais, 500 reais. Se a gente for colocar numa família brasileira, isso é Média? muito complicado. Difícil, A média muito. a gente tem Complicado. média aí da família brasileira de 1.600, 1.900 reais. E contando que às vezes essa família, além da comida que está bem cara, ainda paga aluguel. Então, desembolsar 500 reais é muito difícil. Até 350, 400 é difícil. Então, acontece o seguinte. O cara vai, quando ele está desesperado, ele começa o tratamento, ele sabe que ele tem que fazer um retorno, mas ele não tem dinheiro. E ele não está desesperado mais. Já melhorou o desespero. E daí junta aquele valor do medicamento, junta a necessidade de retorno, junta que talvez ele tem que pagar o psicólogo, então o cara sobrecarrega. E aí o que ele faz? Ele trata um tempo, ele, tô bem, eu vou lá e pago. Então muitas vezes a questão financeira, o acesso também à psiquiatria, à saúde mental é difícil. Então a pessoa para por isso. E o cara ou mulher que está nesse tratamento, infelizmente, parte da população ainda gosta de tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho. Tem esse caso também de, por exemplo, nossa, o cara não pode beber, porque não pode misturar, né? É um remédio de tarja preta, não é? É tarja preta, tarja eu preta. vou explicar, essa é boa pergunta, você tá fera. Porque Isso é uma dúvida. é uma dúvida isso pertinente, bom, né? né? Fala assim, não, vou parar só um pouquinho porque vai ter tal evento ali pra me tomar. Ô, não, tô triste mesmo. Foda-se. Você Para beber, eu- você fica pa- doido. Pô, falei, se você beber o remédio e É, tomar você uma, você não- fica doido. Aí você fica. Não, né? Aí que zanga o pagode mesmo. Uhum. E aí? Como que lida com isso? Ou como que instrui o paciente? Fala assim, não, busca isso aqui com outra coisa. É difícil, né? É complicado, principalmente aquele paciente que está acostumado a beber bastante, né? Uma coisa, remédio para dormir, remédio da noite, benzodiazepínico, sedativo, cara, o dia que você conseguir dormir sem ele, então dorme. Bebeu uma cervejinha, vai lá, tá relaxado, vou dormir, dorme então. Agora, aquela medicação, um ansiolítico ou antidepressivo, nunca para. Pode cair o mundo, não para. Por quê? Porque você para 1, 2 dias, ele cai tudo. Você começa tudo de novo, o tratamento. Mas ele com esse tratamento, por exemplo, ele pode tomar uma cerveja à noite? Aí essa é a questão. Quando você toma... Aquele medicamento, ele vem ali no seu estômago, ele vem de forma inativa. Porque se ele vier ativo, o estômago destrói aquela substância, porque é cheio de ácido lá dentro. Então ele vem de uma maneira que eles estudam o seguinte. Esse remédio, ele vai lá para o fígado. O fígado, na primeira vez que quebrar, vai quebrar ele em tal molécula. É a molécula ativa. Então, eles colocam, ele desce, vai lá no intestino, vai lá para o fígado. Chegou lá no fígado, o fígado quebra ele e ativa. Ele vai cair na circulação, o fígado vai quebrar de novo. Vai cair até ele acabar a ativação. O que acontece? Se o fígado não tiver... Cabeção 100%. vai lá, soca pinga, soca cerveja, o fígado tá o quê? Sobrecarregado. O fígado não vai mexer com aquela medicação. Tá só geleia. Entendi. É, só geleia. Entendeu? Então a medicação vai ficar ineficaz. Vai chegar aquele remédio lá, inativo, que pode ser jogado fora, e vai chegar a cerveja que pode te matar. O álcool, o que o fígado vai fazer? Vou torar esse álcool aqui, eu deixo o outro. Então, se você beber frequentemente, em grande quantidade, a medicação, mesmo você tomando, ela não vai fazer o efeito. E pode fazer os efeitos colaterais piores, né? E faz da doença. É o rebote, é você ficar sem a medicação. Alguma coisa no próprio fígado, vai afetar o fígado, então. Pode afetar, pode sobrecarregar o fígado, mas principalmente você vai sentir o colateral, você vai sentir a abstinência da medicação. Porque você não tem. Você está tomando um estalopram ali, de repente você começa a ter menos estalopram, e não tem ele, então o corpo vai sentir falta. Aí você vai ter crise ansiosa de novo, crise nervosa. Entendeu? É que nem você falou, tem casos que o paciente ele não vai viver com aquele remédio a vida inteira mesmo? Tem. Pode acontecer isso. Mas a gente faz com que a dose seja a menor possível, né? É. E a quantidade de medicamentos seja a menor São possível. casos mais agressivos, né? Uhum.